Era um grupo de pessoas que resolviam dedicar uma parte do seu tempo às entidades médicas, tinha muito de vaidade nisso, um pouco, né? Enfim. Mas era uma visão de sindicato. O que era o sindicato até aquele momento ali, né? Ou nesta época? O sindicato era assim, ou um sindicato em que o sindicalista era um sujeito com calça de brim, né? Usava sandália de couro, de preferência feita por ele mesmo, e uma bolsa, né? Com franja de couro, também preferentemente da sua própria lavra, e andava por aí pichando parede, não sei o que e tal, né? Sentava no chão. Ou tinha o sindicato que esses chamavam de pelego, que era de um grupo né, de pessoas abnegadas, que viajavam por conta do sindicato, se reuniam eventualmente. Era um tipo de Lions, assim, de Rotary, né, sindical. No nosso caso ali, nós tínhamos uma espécie de Lion sindical, assim, né? Um grupo de jantar, o pessoal se reunia, discutia, conversava, tinha um discurso político em defesa do médico, mas muito pouco de produção de resultado para a categoria médica. E nós víamos ali da MEC de uma visão completamente pragmática, né? De envolvimento intrínseco com a categoria médica, de convívio diário com a categoria, né? Então, de uma outra concepção de tudo que pudesse significar o associativismo médico. De outro lado, o sindicato era uma estrutura estadual, tinha delegacias pelo interior, né? Tinha braços espalhados em vários segmentos, tinha delegado no hospital de clínicas, tinha não sei o quê, e nós éramos um grupo absolutamente restrito de médicos do Hospital Conceição, tá? Com o outro do FEME, né? Não sabíamos nada sobre o interior do Estado, né? Não sabíamos nada sobre as delegacias, não sabíamos nada sobre sequer as reivindicações dos médicos do interior do Estado, né? Eram completamente diferentes, ou pelo menos completamente ignoradas pela gente ali, por esse grupo. Apesar de tudo isso, a gente resolveu que não dava mais, né? Que a direção do sindicato, assim como ela andava, não nos servia. E certamente nós também já não éramos um grupo de sandália de couro e nem fazíamos reunião sentados no chão, né? Então era uma coisa diferente que estava ali surgindo e fizemos um trabalho de organização de uma chapa ali que foi muito difícil. Te digo que no último dia de inscrição da chapa, eu e o Nereu, que hoje é nosso gerente, né, e que já era funcionário da MEC e que trabalhava em tudo ali, era mais amigo do que qualquer outra coisa, andávamos a cato de médico pelo corredor, uma ficha que tinha que ser preenchida, dizendo para o cara, pô, tu não quer ser candidato na nossa chapa, nós precisamos fechar a nominata, porque se não tiver 24 nomes, nós não podemos registrar a chapa, né? Então, acabamos convidando para a diretoria do sindicato colegas que nem nunca foram e nem tinham a mínima ideia, nem interesse, né? Me lembro de um que me disse, não vamos me meter num troço desse, não entendo nada de sindicato, e acho que sindicalista é tudo um bando de louco, isso aí, né? E comunista, que quer te meter numa coisa dessa? E eu digo, não, mas é que é assim, porque o interesse da categoria, tarará. Para de mexer de conversa, eu vou assinar essa porra aí porque eu sou teu amigo. Mas não vem com essa conversa de sindicato para cima de mim, e assinou. E isso foi assim, o apagar das luzes, né? O Nereu pegou um táxi, foi desesperado lá e pá, e entregou, né? Ainda dentro do prazo, conseguiu entregar todas aquelas fichas preenchidas. Não, eu acho que eles perceberam, a direção do sindicato percebeu desde que ficou muito explícito, né, de que nós não conseguiríamos ser um grupo só e não aceitaríamos, não nos interessava ser diretores do sindicato,
né, em troca da inércia. A gente tinha uma visão, a gente tinha uma concepção do que devia ser o sindicato. Acho que a gente tinha muito claro o que a gente achava que o sindicato devia ser, o que devia fazer. Tínhamos propostas objetivas para o sindicato, tínhamos muita coisa que queríamos mudar, tinha muita coisa que a gente queria fazer e que certamente não estava nos planos daquela direção que estava ali há muitos anos e já estava burocratizada, etc., né? Então, enfim. Sim, nós deixamos muito claro em algum momento lá que, bom, em algum momento, talvez na terceira reunião de diretoria, ficou muito claro que nós não íamos partilhar daquela maneira de conduzir o sindicato. E tentamos, ao longo daquela gestão, construir coisas, ilhas dentro do sindicato, né? Me lembro que eu fiquei responsável pelo dissídio, né? E aí passamos a imprimir um jornalzinho do dissídio, procurar os hospitais e falar com os médicos dentro dos hospitais e tal. A gente começou a funcionar como um sindicato dentro do sindicato. E claro que isso não era suportável para a própria estrutura antiga do sindicato, né? Então, muito antes da eleição, já estava muito claro que ou nós saíamos e íamos embora, voltávamos lá para a Associação dos Médicos, ou íamos fazer uma chapa própria. E a gente fez um enorme esforço de interiorizar a chapa, né? De cada um procurar colegas que estavam no interior, que podiam ter alguma representatividade, ligar, tentar convencer o colega a participar, etc. E hoje o sindicato tem algum nome, projeção na categoria, as pessoas sabem mais ou menos o sindicato que é, o que ele faz. E tem uma certa credibilidade, as pessoas sabem que a gente não vai fazer nada de absurdo no sindicato. Mas naquela época o próprio sindicato não gozava de boa fama. E nós éramos desconhecidos, né? Então, convencer alguém a fazer chapa, um sujeito está lá no interior do estado, atendendo seus pacientes, né? Com as suas preocupações locais ali, a se meter num sindicato estadual, etc., era tarefa complicada. Conseguimos a tal interiorização, né? Com suor e lágrimas, conseguimos trazer alguns colegas que se foram, né? Nessa campanha de desmoralização que houve pública. Restou aquele núcleo ali do Conceição, que eu contei há pouco, que no último dia para a inscrição da chapa, nós ainda estávamos tentando preencher aquelas lacunas, né? Com pessoas que assinaram ali por amizade pessoal. Então, acabou sendo o que foi um projeto em que nós discutimos, e acho que eu mesmo tinha toda uma visão, uma concepção do que entendia que fosse, talvez lá daquelas leituras anarquistas e anarcossindicalistas e etc., né? Dantanho lá da adolescência, dos 14 anos, tinha uma concepção do que devia ser um movimento sindical, o que devia ser um sindicato, e o que o sindicato devia fazer, porque nessa época os dissídios estavam entrando em ocaso, né, que era o grande instrumento de avanço salarial da categoria, estavam indo ao Supremo, e o Supremo estava derrubando todos, um por um, estava acabando com os dissídios por categoria profissional. Dissídio profissional liberal estava em extinção. E eu muitas vezes disse, olha, nós temos que pensar o que nós vamos fazer no sindicato. O sindicato está numa espiral descendente. Ele perde associados, porque não faz nada, porque perde associados, arrecada menos, porque arrecada menos, menos faz ainda. Então nós corremos o risco de ganhar o sindicato para a triste sina de estar lá no apagar das luzes, né, para fechar as portas. Porque... E também coincide que nós estávamos vivendo aí o auge do neoliberalismo, né, das flexibilizações das relações de trabalho, da globalização. Então o sindicato tradicional tinha perdido seu espaço, como hoje o sindicato tradicional retrocedeu muito. Se a gente olhar para uns anos atrás, ou para décadas atrás, porque foi
a época do ABC Paulista, por exemplo, né? Então, os sindicatos tinham tido uma força muito grande e estavam em pleno ocaso. Logo que nós assumimos o sindicato, contratamos o escritório de um advogado muito conhecido, trabalhista na época, chamava-se Tarso Genro, que hoje é governador de estado. Então, contratamos o escritório Tarso Genro. E o Tarso, como já tinha uma visão política, etc., ele periodicamente reunia, ele dava assessoria jurídica a muitos sindicatos, então ele convidava os presidentes dos sindicatos para uma reunião e tinha uma palestra, etc. E eu brincava dizendo, essas reuniões com os outros sindicatos, a gente tem que tomar um Prozac antes e 2 depois, tem que tomar um antidepressivo antes da reunião e 2 na saída. Porque todos os sindicatos estavam desfalecendo, né? Estavam perdendo, estavam vendendo a sede Campesp para poder indenizar os funcionários, para poder mandar embora, porque não podiam mais pagar aquele número de funcionários, também não tinham caixa para poder demitir funcionários que estavam lá há décadas. Enfim, era uma situação, um panorama, né, nacional e internacional extremamente adverso ao sindicalismo. Então nós estávamos diante disso. O que nós vamos fazer? Eu tinha feito um curso de administração de empresas, enfim, estava sempre envolvido com essas coisas e gostava muito de uma história que se contava, os administradores contavam sempre, a respeito das 2 grandes empresas de trem nos Estados Unidos, quando surgiu a aviação civil. Então, as empresas de trem, em algum momento, começaram a acusar o golpe, né? Por exemplo, o Correio perdeu o sentido no andar de trem, o avião é extremamente mais rápido. Coisas urgentes, até cargas urgentes, tudo começaram a ir de avião e o trem foi perdendo espaço. Então, os grandes dirigentes da Pacific Union, e não sei o que, aquelas grandes, né, se perguntaram, o que é o nosso negócio? O nosso negócio é trem. Então, nós vamos enfrentar a aviação e nós vamos ganhar, o trem vai vencer. E quase quebraram por causa disso. Se eles tivessem respondido, o nosso negócio é transporte e não trem, eles teriam investido na aviação e hoje seriam maior do que a Exxon, do que a Texaco, ou enfim, né? Eles tiveram uma percepção equivocada do momento histórico em que estavam vivendo. E eu dizia, se a gente entrar para o sindicato com esta visão tradicional de sindicato, nós estamos aqui para fazer dissídio, a gente pode pegar o boné e ir embora para casa, porque isso aí está acabando. Se ao contrário, a gente responder a essa pergunta, a resposta for, nós vamos fazer, o papel do sindicato é fazer a intermediação entre capital e trabalho, então nós temos o mundo pela frente, porque está tudo mudando completamente, né? Todas as relações de trabalho estão sendo completamente alteradas, então nós temos que construir todo um novo modelo de sindicalismo, porque um novo modelo de relação entre capital e trabalho está emergindo. E fomos para o sindicato com esta visão. Muito nos valeu o apelido de pelegos, etc., porque no tempo da ditadura, os sindicatos, para não contestarem o poder, o que faziam era abrir consultório dentário, abrir consultório médico, né? Então as pessoas ficavam associadas em função desses benefícios. Nós entendemos que, apesar de todo o aspecto quase criminoso que tinha nisso de prestar serviços, né, a saída econômica para o sindicato era isso. Nós tínhamos que identificar quais eram os grandes problemas da categoria, e nessa ocasião, talvez o maior de todos fosse o processo por erro médico, e resolvemos trabalhar soluções para essas coisas, né? Eu me lembro, fiz pessoalmente várias cruzadas pelo interior do estado, visitei inúmeras cidades, de passar dias e dias viajando, visitando cidades do interior e vendendo para os médicos essa ideia, né? Nós vamos montar um serviço de assessoria jurídica em que os médicos vão ter especialistas
em defesa no processo por alegado erro médico gratuitamente. Vários colegas nos escarneceram por isso, disseram que a gente estava vendendo uma quimera, que isso era impossível, que nenhum sindicato teria dinheiro para fazer uma coisa dessas, etc. Criamos um produto, vamos dizer assim, que persiste até hoje, que é o Pronto Simers, né? Um plantão de diretoria em que os diretores gratuitamente, voluntariamente, se dispunham a ficar de sobreaviso. Nessa época já havia telefone celular, embora pesasse 3/4 de quilo, né? Mas já havia o telefone celular. Então os diretores se dispunham a se revezar, ficar de sobreaviso. Quando o médico tinha algum problema, ligava para lá e recebia orientação do sindicato, e o sindicato se deslocava para o local onde estivesse o médico, se fosse um local acessível, né? Eu me lembro que um dos motivos assim, de polêmica em todos os lugares que a gente andou em campanha pelo interior do estado, foi a questão de que o Simers era um sindicato de Porto Alegre. Então os médicos diziam assim, por que eu vou me associar num sindicato que fica em Porto Alegre, que eu não vou, não venho aqui, não tenho nada a ver, e o que eu preciso, se um dia o sindicato chegar aqui, eu já não preciso mais. E eu costumava dizer para eles que, quando adolescente, tinha um cunhado que era professor em Santa Maria, e muitas vezes preguei o trem húngaro, que era um trem que viajava a noite inteira, né? A gente saía daqui de noite, chegava lá de manhã, e ele ia dar aula, e para mim aquilo era uma aventura, né? Mas era uma noite de viagem. Ele ia para Santa Maria de carro ou não, dependendo do tempo. Se o tempo tivesse claro, ele pegava o Fusca e ia de carro para Santa Maria. Se houvesse previsão de chuva, ele não ia de carro porque não passava na estrada na volta ou na ida. Na região de Pantano, fechava quando chovia muito. E eu dizia para eles, nós ainda estamos pensando, né, na época do trem húngaro. Nós temos que nos dar conta que hoje o sindicato está ao alcance do teu telefone. A qualquer hora do dia ou da noite, tu pega o teu telefone e fala com o sindicato como se tu morasse num apartamento do outro lado da rua. Então esse foi um trabalho de convencimento, assim, de estadualização do sindicato, que foi muito grande, mas que fez parte, né, desta construção de uma nova concepção do sindicato, de uma nova ideia do sindicato, e que está nos dando trabalho até hoje.